Olá, meus amigos internauta, aqui é o seu amigo José Roberto e esse canal foi feito pensando em você e para você. No vídeo de hoje eu vou estar analisando o capítulo 6 e o versículo 52 do Evangelho de João. Fica comigo até o final deste vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal e deixa aquele like. Analisando o capítulo 6, o versículo 52, 53 do Evangelho de João. Jesus como Filho do Homem. Vamos entender o que diz ali no capítulo 6. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Bom, aqui há os judeus, eles estão entre si tentando compreender o que Jesus queria dizer sobre comer a sua carne e beber do seu sangue. E ter vida em si mesmo. Ou seja, eles não estavam entendendo o que Jesus que está querendo dizer com se não beber, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vós não pode ter vida em vós mesmos. Eles não estavam entendendo o porquê que Jesus está dizendo isso. E eles fizeram uma pergunta aqui entre si, questionaram entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Ou seja, eles não entendiam nada acerca do ministério de Jesus, qual era o propósito de Jesus na Terra, e eles estão ali tentando entender o que Jesus está dizendo, com o comer da sua carne, o beber do seu sangue, ter vida em vós mesmos, eles estão tentando entender isso. E Jesus chega e diz, olha, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Só que para entender esse contexto aqui, nós precisamos voltar lá no contexto em que Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Nós vamos entender que quando Jesus ele entra lá em Jerusalém, o judeu eles tinham uma expectativa e um Messias guerreiro, e um Messias que pudesse lutar em seu favor, ganhar as suas guerras. Era esse Messias em que os judeus estavam esperando. E Jesus ele entra como um pastor de ovelha montado em um jumentinho. E agora Jesus está dizendo que eles precisam comer da sua carne e beber do seu sangue. E eles não estavam entendendo nada. Porque o Messias que eles estavam esperando era outro. Até hoje eles estão esperando esse Messias guerreiro chegar, esse Messias que pode ser até mesmo um político chegar. Mas para que nós possamos entender melhor esse contexto, nós precisamos também entender o significado da palavra Messias. Eu vou trabalhar aqui melhor
o contexto aqui, o significado de Messias, o termo aqui usado para Messias aqui é Machias, é o termo Machias, que significa ungido ou Messias em hebraico, que traduzido para o português vai significar um salvador, ou libertador. Ou seja, era o que os judeus estavam esperando lá em Jerusalém, até hoje estão esperando, é um salvador, um libertador, um rei que pudesse combater as suas guerras, né? E vencer a favor do povo judeu. Porque esse conceito de ungido, ele surgiu lá no Oriente Próximo ou Oriente Médio, como queiram usar o termo, ele surgiu para ungir determinado objeto que era usado para uma utilidade específica. E esse termo ele é trazido para a cultura judaica e é aplicado para separar rei e sacerdote. Só que não era qualquer pessoa que poderia ser separado, ungido. Essa pessoa, para ser separada, para ser ungida, untada, que para um propósito, ou seja, que para ser rei ou sacerdote, essa pessoa ela teria que ser uma pessoa que atingisse uma posição de nobreza dentro da cultura judaica. Ou seja, um rei ou um sacerdote. E nós vamos ter dentro da cultura judaica um rei como o primeiro rei de Israel, Saul, e posteriormente nós vamos ter o rei Davi, que foi ungido, né, por Deus para uma finalidade, ou seja, para governar o povo de Israel, o povo judeu. E nós vamos ter também sacerdotes, né, que são ungidos para cuidar da parte da religião judaica, né? E os judeus eles estão ali esperando que venha um rei para salvar o seu povo, para combater as suas guerras e para libertar, quem sabe, o seu povo, né? Da mão do inimigo, dos adversários. E quando Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, nós vamos ver que eles vão ficar decepcionados. E eles não vão aceitar Jesus como sendo o Messias, né? E a própria Bíblia vai dizer que ele veio para o que era seu e os seus os rejeitaram, né? Jesus foi rejeitado pelo judeu. Deixa eu ver aqui, mostrar mais alguma coisa aqui. Aqui. Os judeus não aceitaram, como eu já falei aqui, né? Jesus como Messias prometido. Eles esperavam um rei que guerreasse, pudesse guerrear as suas guerras contra os inimigos, né? E essa expectativa do judeu, ela foi quebrada, né? Foi frustrada. Agora Jesus, ele vai precisar o quê? Provar para o judeu. Por isso que, observe aqui, por isso que muitas das vezes hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas das vezes as pessoas falam, por que não acontece mais milagre, ninguém testifica de milagre dentro das igrejas? Jesus, ele operava milagres no passado, Jesus é o mesmo. A diferença é que no contexto em que Jesus ele está
iniciando o seu ministério, ele foi rejeitado pelo judeu e ele precisa provar para o judeu que ele é o Messias. Hoje não. Hoje nós já temos as testemunhas oculares, ou seja, os discípulos que viram Jesus operar milagres e maravilhas, salvar, curar, libertar, ressuscitar mortos. Nós temos esse testemunho dos discípulos, que foram testemunha ocular de que Jesus ele é o Messias enviado. Nós não precisamos mais de ter esses testemunhos. É bom ter esses testemunhos, que aconteça milagres, sim, nas igrejas, mas não especificamente a gente precisa ter. Jesus precisa estar mostrando o que ele faz dentro da igreja, para que a nossa fé venha a ser edificada mais. Não, nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus, o Messias enviado. É ele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Só que o judeu ele não compreende o mistério da salvação. Né? E para que eles pudessem compreender o mistério da salvação, Jesus ele vai se prontificar a ser batizado, a dar um testemunho público que ele é o Filho de Deus, que ele é o enviado. Então ele vai até João no Rio Jordão e se permite ser batizado por João para testificar que ele é o Filho de Deus, o enviado, o Messias. Né? E quem vai dar esse testemunho não é Jesus, é o próprio Pai. Ele vai testificar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Quando no capítulo 3, no versículo 16 de Mateus, quando Jesus ele é batizado por João ali nas águas, quando ele sai das águas, o próprio Deus ele vai dizer: este é o meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, o próprio Deus está dando testemunho que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, o enviado. O batismo de Jesus no Rio Jordão, ele atesta que Jesus foi o ungido pelo Pai para ser o Rei, o Messias em hebraico, o Cristo em grego e o Filho do Homem em português e outros títulos mais que Jesus tem, como, por exemplo, Rei dos Reis, né? Jesus ele tem o título de Filho de Deus, Filho do Homem, né? Messias e outros títulos que cabem somente a ele. Para quê? Para que o judeu pudesse ser participante da vida eterna. Eles precisavam entender que para ser participante da vida eterna, eles precisavam ser participante do corpo e do sangue do Filho do Homem, ou seja, sem participar do corpo e do Filho do sangue do Filho do Homem, jamais eles conseguiriam ser salvos em si mesmo, pela sua própria força. O homem não consegue se salvar por si só. Né? E Jesus ele veio justamente para isto, para salvar o homem da condenação da morte, thanatos, ou seja, da morte espiritual e futuramente também da morte física, porque uma vez que o homem morreu espiritualmente, ele tá tendente a morrer também fisicamente. Fisicamente, todos vão morrer. Esse corpo terreno ele vai voltar ao pó. Como diz a palavra de Deus, do pó ele surgiu e para o pó ele tornará. Né? E o judeu ele precisava entender que
havia a necessidade deles participar do corpo e do sangue de Cristo. Sem essa participação, jamais eles conseguirão ser salvos. E até hoje o judeu ainda não aceita Jesus como seu Salvador, como o Messias enviado. Eles ainda estão esperando um Messias guerreiro, um Messias, quem sabe, um Messias político. Mas Jesus já esteve entre nós, ele se fez carne, habitou entre nós, e ele foi visto como o único, unigênito Filho do Pai. Ele deu o testemunho ocular que ele era o Filho de Deus, que ele foi o enviado para a salvação da humanidade. Mas o judeu até hoje não compreende, por isso muitos judeus não aceitam o Novo Testamento como um novo paradigma, como Jesus foi enviado para salvar a humanidade. Eu espero que esse vídeo de hoje também tenha aberto mais a sua mente para que você possa entender também que o batismo de Jesus foi necessário para que o judeu pudesse acreditar que Jesus é o enviado, o Filho de Deus, e que você também seja participante do corpo e do sangue de Cristo, porque sem essa participação, jamais o homem vai conseguir ser salvo. Não que o batismo salva, o batismo não tem poder para salvar ninguém, mas o batismo de Jesus foi para testificar que ele é o Filho de Deus, o enviado. Ele habitou entre nós. Ele foi enviado para salvar a humanidade, se fez carne, habitou entre nós e foi visto como o único, unigênito Filho de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe e continue nos abençoando. Deixa um like, se você gostou, deixa um like e vamos junto. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.